Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e nessa videoaula eu quero tratar do uso das tecnologias da informação e da comunicação. Essa videoaula é a primeira videoaula de uma série e o objetivo é apresentar ou introduzir os textos que discutem os fundamentos da nossa disciplina ou desse curso. O primeiro termo que nós vamos ver é tecnologia. Eu retirei essa caracterização ou esse conceito, a conceituação desse termo, do site conceito.de tecnologia. Ele é interessante porque ele vai quebrar essa ideia de tecnologia como um recurso moderno. Então, vejamos. O termo tecnologia de origem grega é formado por tekne, arte, técnica ou ofício, e por logos, conjunto de saberes. O termo é utilizado para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente com vistas a satisfazer as necessidades humanas. Esses destaques aí, nesse parágrafo, são meus, tá? Então veja bem, tecnologia, dentro dessa forma de ver o termo, não é algo novo. Ele é um conjunto de conhecimentos que vai me permitir fabricar objetos e modificar o meio ambiente para atender a minha necessidade humana. Se eu tenho uma limitação, eu vou tentar superar essa limitação a partir do uso de um artefato. Se eu sinto frio, porque o meu organismo, o meu corpo não consegue manter-se aquecido, eu vou recorrer a algo externo, usando uma técnica, usando um artefato que vai atender ou satisfazer essa minha necessidade, que é diminuir a sensação de frio. E aí eu vou fabricar uma roupa, eu vou criar uma técnica para acender uma fogueira e assim por diante. Então veja que o termo ele é adotado no sentido bem amplo, né? Então não é apenas recursos modernos ou tecnologia moderna. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, da Porto Editora, a tecnologia é um conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. Convém destacar que, embora erradamente, é usada a palavra tecnologia como sinônimo de tecnologias da informação, que são aquelas que permitem o tratamento e a difusão de informações ou de informação por meios artificiais e que incluem tudo o que esteja relacionado com os computadores. Essa é a ideia que eu quero quebrar. Nós temos que pensar em tecnologia como algo maior do que computador, notebook, celular, televisão. Nós vamos ampliar o conceito de tecnologia. Então, por isso que eu trouxe esse trecho, esse parágrafo retirado da internet. Por que fazer essa ampliação? Porque a apropriação de técnicas e de artefatos na vida diária muitas vezes dificulta a percepção da tecnologia. A tecnologia é sempre a técnica ou o artefato mais novo. Então, quando a gente está envolvido nas nossas ações diárias, nós não pensamos ou nós não enxergamos a tecnologia, por exemplo, que existe numa caneta esferográfica, num lápis, num papel, num caderno, num livro. Coisas que para nós já foram superadas em termos de tecnologia e que nós achamos que não são tecnologias. Por isso que desconstruir o significado de tecnologia é importante, porque muitas vezes a gente vai falar assim,
Ah, eu não uso nenhuma tecnologia na sala de aula. Isso não é verdade. A própria organização da sala de aula, da forma como nós temos hoje, já é a utilização de uma técnica com um determinado objetivo. Quando a escola deixa de atender de uma maneira mais individualizada e precisa atender a massa, um número maior de pessoas, foi introduzida uma tecnologia, uma técnica de organização da sala para que isso atendesse. Um professor passa a atender simultaneamente vários alunos. Então veja que às vezes algo que nós já naturalizamos já foi um dia objeto de discussão dentro do contexto escolar. E é nesse sentido que eu trago primeiro uma videoaula que tem o título Repensando Tecnologia, onde eu vou mostrando ou indicando, apontando coisas que provavelmente a gente já não toma mais como tecnologia. Por isso é importante que vocês assistam essa videoaula, ou esse vídeo, né, Repensando Tecnologia, com esse olhar. Tá? Então, quando eu assisto esse vídeo, a gente vai pensando e vai percebendo que realmente muitas coisas que às vezes a gente não dá atenção ou não dá um valor devido agora, em termos de entendê-la como uma tecnologia, já foram revolucionárias em sua época. E se retirarmos aquele artefato, ou aquela técnica, ou aquela tecnologia do nosso convívio, nós vamos sentir faltas dela. Muito bem, e como que a gente pode olhar, então, as tecnologias na educação? Porque, de uma maneira geral, quando a gente fala de tecnologias, vem aquela ideia, mesmo que seja errônea, de uso dos recursos mais recentes, tablets, celulares, notebooks, computadores, lousa digital e vai por aí, dentro da sala de aula. Então, como que nós podemos perceber isso também, ou pensar essas tecnologias na educação? E aí vem uma primeira pergunta que eu coloco para vocês. Quais tecnologias geraram impacto na educação? Como eu já mencionei, só a organização da sala de aula já é uma tecnologia que na sua época quebrou um modelo que existia. Nesse caso, vale pensar, por exemplo, coisas simples. Se nós temos aí uma sala de aula, como que o quadro negro, né, que nós hoje consideramos como uma tecnologia ultrapassada, tanto que quando a gente vai discutir ou estudar tecnologia, a gente sempre usa o termo, o professor usa quadro e giz, ou cuspe e giz, para falar da fala e do uso do quadro negro, né? Num sentido quase que menosprezando essa tecnologia. Mas e será que sempre foi assim? Nós já naturalizamos isso, mas como será que foi no momento em que o quadro negro foi introduzido na educação? Como era antes de eu ter um caderno, por exemplo? E aí, nessa figura, nós temos uma lousa pessoal, né, que é onde se faziam as escritas e os cálculos matemáticos antes de se passar a usar o caderno como um recurso que se tornou economicamente viável. E um outro grande impacto foi a inserção de livros didáticos na educação. Pois é, então todas essas tecnologias que nós muitas vezes nem mais consideramos tecnologias, tiveram um impacto sim e provocaram grandes discussões na área da educação. E para falar um pouco sobre isso, ou para nos fazer refletir sobre essas tecnologias, eu estou propondo um texto que é Do Quadro Negro à Lousa Digital, a história de um dispositivo escolar da professora Maria Helena Camargo Bastos.
é muito interessante esse texto, exatamente para desconstruir essa nossa ideia de tecnologia. Essa autora, ela vai nos mostrando com dados históricos como que a comunidade escolar recebe e se apropria desse objeto escolar tão comum, que hoje existe com diversas variações, né? Temos o quadro que já não é negro, o quadro verde, em outros lugares o quadro que já não é verde para se escrever com giz, mas o quadro branco que se escreve com pincel, né? Então, as diversas variações do quadro negro, como que a comunidade escolar viu a inserção dessa nova tecnologia. E aí é interessante a gente pensar sobre o que o texto traz sobre o quadro negro e o que nós enxergamos atualmente com o uso das novas tecnologias. Então, a introdução da informática, do computador, dos novos dispositivos móveis na sala de aula. Então, o texto vai nos ajudar a fazer essa reflexão. A próxima discussão, então, ela vem já juntando um pouco a área de educação, a área de informática, computador, tecnologias, e traz uma perspectiva um pouco diferente das que a gente tem costume de olhar ou de ler nessas interseções. Então, eu coloquei esse título do slide: o computador é a solução, mas qual é o problema? Uma reflexão pertinente. Nós falamos muito sobre o uso da informática, das tecnologias, mas essa discussão sobre quais problemas o computador está tentando resolver, dificilmente a gente vai trazer nessas discussões. Eu estou indicando, então, na disciplina, o texto "O computador é a solução, mas qual é o problema?", do professor Marcelo Borba, da Unesp de Rio Claro, que é uma das pessoas conceituadas, muito bem conceituadas, um pesquisador atuante na área de tecnologias e educação matemática. Esse texto, ele faz parte, é um capítulo do livro Formação Docente, Rupturas e Possibilidades, da Papyrus, só que ele não vai discutir diretamente o uso da tecnologia na educação matemática. Ele vai trazer algo um pouco mais amplo. Então, ele vai indicar, ou vai trazer uma discussão, ele vai fazer uma discussão com o leitor, mostrando por onde que o computador foi entrando, né? Quais foram os problemas que foram assim criados e resolvidos pela inserção do computador na escola. É uma visão interessante, porque é uma visão que dificilmente a gente encontra nos textos e que nos faz voltar o nosso olhar para a escola e perguntar: será que isso aconteceu aqui na minha escola ou próximo de mim? Eu consegui perceber isso? Coloca aquela pulga na nossa orelha e nos faz pensar a respeito. Eu acho que, como alunos de graduação, alunos universitários, nós temos que sair do lugar comum, desse senso comum, e começar a olhar as coisas por outras perspectivas. E esse texto vai fazer isso com a gente. Por isso que a leitura dele é muito importante. Então, pessoal, é isso. Essa é uma panorâmica, uma geral, tentando articular os diversos textos e os diversos assuntos dessa primeira semana do nosso curso. Bons estudos e uma ótima semana para todos.